Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu, Tabata Pote, te mantenho muito bem informado com as principais notícias. Então, fica ligadinho. E eu abro essa edição com a informação de que o presidente Lula sancionou o polêmico projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional sobre o licenciamento ambiental no Brasil. Dos 400 dispositivos propostos pelo PL, projeto de lei, o presidente vetou 63. O presidente Lula sancionou a chamada Lei Geral do Licenciamento Ambiental para compensar parte do que cortou. O Planalto promete enviar um projeto de lei de emergência ao Legislativo. O governo diz que os vetos visam proteger empreendimentos e assegurar os direitos de comunidades indígenas, ao mesmo tempo em que acelera o licenciamento. Em julho, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece novas regras de licenciamento ambiental. Enviado para a sanção presidencial, o projeto prevê a criação de novos tipos de licenças, diminui prazos de análises e simplifica adesões. O substitutivo incorporou 29 emendas do Senado ao projeto de lei. Entre as emendas aprovadas está uma que prevê a criação da licença ambiental especial, voltada a empreendimentos considerados estratégicos por um conselho do governo ligado à presidência da República. O outro tipo de licença criada pelo projeto é o licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso, que poderá ser solicitado sem a necessidade de estudos de impacto. A ONG ambientalista WWF Brasil divulgou uma nota na qual diz que o PL da devastação abrirá caminho para uma destruição ambiental sem precedentes. De acordo com a entidade, o projeto vai desmantelar o sistema de licenciamento ambiental no Brasil, além de violar princípios constitucionais e fragilizar instrumentos que protegem o meio ambiente. Com relação à licença ambiental especial, a ONG diz que o Conselho, a quem caberá definir quais são as obras prioritárias, será um espaço político e não técnico, que acabará por simplificar autorizações de empreendimentos de grande parte e risco, inclusive para exploração de petróleo e gás na margem equatorial. De acordo com a ministra substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, a medida mantém avanços relevantes aprovados pelo Parlamento e corrige lacunas e constitucionalidades que poderiam comprometer a proteção ambiental e a segurança jurídica. Nós estamos vetando 63 dispositivos da lei. Dos quase 400, nós estamos vetando 63 dispositivos. Marina vai falar mais disso, mas nós adotamos 4 diretrizes principais que orientaram esse trabalho. Primeiro, garantir a integridade do processo de licenciamento, sabemos bem a importância disso. Segundo, dar segurança jurídica para os empreendimentos que precisam ser licenciados e para os investidores responsáveis por esses investimentos. Terceiro, assegurar os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas e, por fim, incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a sua qualidade. A gente está mandando um projeto de lei de urgência constitucional que repõe parte dos vetos, digamos, com uma outra redação que nos parece um movimento importante de diálogo com o Congresso Nacional, de não ficar, não só veta, não, queremos continuar dialogando nesses temas, então vamos mandar esse projeto de lei. O governo vetou ainda a possibilidade de licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor, o que inclui modalidade de licenciamento por autodeclaração. Derrubou também o dispositivo que limitava as consultas a comunidades indígenas e quilombolas para empreendimentos realizados em suas áreas. O presidente Lula manteve a responsabilidade de instituições financeiras na concessão de crédito em casos de danos ambientais em projetos por elas financiados. Também manteve a exigência de autorização para suprimir áreas em regeneração, preservando o regime especial da Lei da Mata Atlântica.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, enfatizou que a prioridade foi vetar pontos estratégicos e preservar a participação de comunidades tradicionais, especialmente indígenas e quilombolas. Garantir a integridade do processo de licenciamento, isso era fulcral. Como o tempo todo nós sinalizávamos que o governo ia se voltar para questões estratégicas que preservassem a integridade do licenciamento ambiental. Questões muito importantes de mérito e do ponto de vista político e simbólico, cultural, social, como o direito dos povos indígenas, das populações quilombolas. O próprio presidente fez questão de se envolver muito diretamente em relação à resolução desse tema. É um esforço grande em termos de fazer com que a gente ganhe, como eu sempre digo, agilidade sem perda de qualidade e que a gente possa fazer com que esse diálogo constante com o Congresso Nacional possa nos levar a algo em benefício da proteção ambiental, do desenvolvimento sustentável, da proteção dos povos e comunidades tradicionais e de que o Brasil possa inaugurar um novo ciclo de prosperidade, onde a economia não brigue com a ecologia, mas façam parte da mesma equação. A Meta, que é dona do aplicativo de mensagens WhatsApp, está derrubando milhões de contas no mundo inteiro, vinculadas a centros de golpes, a maioria delas no Sudeste Asiático. O WhatsApp cancelou 6.800.000 contas vinculadas a golpistas em todo o mundo no primeiro semestre desse ano, segundo a Meta. Muitas das contas estavam vinculadas a centros organizados de criminosos em países do Sudeste Asiático. Segundo a Meta, esses centros frequentemente utilizavam o trabalho forçado em suas operações. O WhatsApp está implementando novas medidas antigolpes para alertar o usuário sobre possíveis atividades fraudulentas, como a adição de usuários em grupos por alguém que não está na sua lista de contatos. Uma tática cada vez mais comum entre golpistas envolvendo sequestro de contas do WhatsApp ou também adicionando usuários a grupos que promovem esquemas falsos de investimentos, entre outros golpes. Em um dos casos detectados, o WhatsApp trabalhou com a Meta e a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, para interromper golpes vinculados a um grupo criminoso do Camboja, que oferecia dinheiro em troca de curtidas em postagens nas redes sociais para promover um esquema de pirâmide falso de aluguel de scooters. Segundo a Meta, centros de criminosos que roubam bilhões de dólares enganando as pessoas com golpes operando a partir de países do Sudeste Asiático, como Myanmar, Camboja e Tailândia. Esses centros também são conhecidos por recrutar pessoas que são forçadas a aplicarem esses golpes. As autoridades da região têm alertado as pessoas para que fiquem atentas a possíveis fraudes e utilizem medidas antigolpe, como o recurso de verificação em 2 etapas do WhatsApp, para ajudar a proteger suas contas contra sequestros. Em Singapura, a polícia também alertou usuários para que fiquem atentos às quaisquer solicitações incomuns recebidas em aplicativos de mensagens. E olha, o reajuste de preços feitos nas refinarias e repassadas às distribuidoras não chega ao bolso dos consumidores de combustível. Só em São Paulo, entre janeiro e julho deste ano, o Procon registrou quase 700 autuações contra postos no estado por abuso nos preços. Vamos ver. Nos últimos anos, postos de combustíveis em todo o Brasil têm elevado de forma expressiva as margens de lucro, impactando diretamente o bolso dos consumidores. Gasolina, diesel e até o gás de cozinha vendido em botijões de 13 quilos passaram por reajustes que superaram de longe a inflação do período, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O movimento ocorreu em meio a um cenário de instabilidade no setor, marcado por oscilações nos preços da Petrobras, mudanças tributárias e eventos internacionais como a guerra da Ucrânia.
Entre janeiro de 2021 e junho de 2024, a margem média da gasolina comum vendida nos postos saltou 97%, enquanto a do diesel aumentou 89%. No mesmo intervalo, a inflação acumulada pelo IPCA foi de 31%. O aumento no gás de cozinha foi menor, mas ainda assim quase dobrou em relação à variação dos preços gerais. Se as margens tivessem acompanhado apenas a inflação, o acréscimo sobre o litro da gasolina seria de 60 centavos e não de 90, como foi. Embora a diferença pareça pequena quando analisada isoladamente, o impacto se torna bilionário ao considerar o volume total comercializado. Só no estado de São Paulo, de acordo com o estudo do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, as famílias desembolsaram cerca de 3 bilhões de reais a mais em 2024, devido ao aumento das margens nesses 3 produtos. Os representantes do setor, como Sincopetro, argumentaram que parte desse avanço se deve ao reajuste acima da inflação nos salários dos frentistas e ao custo financeiro para a venda de diesel a prazo, especialmente para caminhoneiros. A fiscalização também entrou em cena. Entre janeiro de 2024 e julho deste ano, o PROCON de São Paulo registrou 683 atuações contra postos no estado por irregularidade nos preços de combustíveis. Apesar disso, o estado está entre as unidades da federação com o menor aumento de margem, reflexo da forte concorrência entre postos. No cenário oposto, o Paraná registrou o maior crescimento percentual na margem da gasolina, com alta de 267%. O tema também chegou ao debate político. Em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que a população estaria sendo assaltada, nas palavras dele, pelo setor de combustíveis. Meses depois, reforçou a necessidade de fiscalização para garantir preços justos. A ANP, por sua vez, afirmou que não interfere na formação de preços e não comenta as variações. Enquanto isso, em 2025, a tendência de aumento continua. Apenas no primeiro semestre, as margens médias cresceram 13% para a gasolina e 32% para o diesel. E veja a seguir, CNH sem autoescola, a proposta do governo que divide opiniões. A reportagem completa sobre as novas regras você acompanha no próximo bloco, não saia daí. E nós estamos de volta com as principais notícias. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O desenvolvimento sustentável piorou ou não melhorou nada nos últimos 10 anos na maioria das cidades brasileiras. A atuação dos governos ficou devendo para a melhoria dos indicadores sociais, econômicos ou ambientais. Um levantamento do Instituto Cidades Sustentáveis revela que nos últimos 10 anos, 6 em cada 10 municípios brasileiros registraram estagnação ou retrocesso no Índice de Desenvolvimento Sustentável das cidades, que avalia a qualidade de vida a partir de indicadores sociais, econômicos e ambientais. A média nacional apresentou avanço discreto, mas insuficiente para colocar qualquer cidade na faixa considerada muito alta pela métrica. Numa escala de 0 a 100, nenhuma superou 80 pontos. O estudo apresentado nesta semana no SESC Pinheiros se baseia nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e engloba várias áreas como saúde, educação, moradia, saneamento, segurança e também mudanças climáticas. Entre os 100 municípios com melhor desempenho, 75 estão em São Paulo, 15 em Minas Gerais, 4 no Rio Grande do Sul, 3 em Santa Catarina, 2 no Paraná e 1 em Pernambuco. Já entre as piores pontuações, o Maranhão lidera, seguido pelo Pará e Amazonas. Segundo especialistas, a renda da população é o fator que mais limita o avanço brasileiro, já que cerca de 70% dos cidadãos vivem com até 2 salários mínimos. Apesar de alguns avanços pontuais, principalmente em regiões mais pobres, impulsionadas por programas sociais, as desigualdades regionais permanecem profundas.
Olha, mudando de assunto, uma proposta do governo federal tem dividido opiniões em todo o país. Você deve ter ouvido falar. A ideia é tornar as aulas em autoescolas opcionais para quem for tirar a primeira CNH. O governo federal está considerando tornar as aulas em autoescolas opcionais para quem quer tirar a primeira carteira nacional de habilitação. Uma proposta que vem dividindo opiniões entre os brasileiros. Acho importante ter as aulas, né? Porque a gente não aprende só lá na teórica, né? A gente adquire prática aqui no trânsito. E a gente, como aluno, a gente tem como noção de como saber, né? Lidar no trânsito. Acho uma boa ideia. Acho que vai facilitar aí nesse processo? Muito. Vai evitar que muita gente ande também aí irregular, né? Você acha também que essa questão das pessoas andarem sem a CNH tem a ver com os valores que a autoescola cobra? Com certeza, né? Um valor altíssimo, absurdo. Nem todo mundo tem essa condição aí para estar tirando. Para Mayra, proprietária de uma autoescola, o tema exige atenção e reflexão cuidadosa. Em Mato Grosso do Sul, a proposta que sugere dispensar as aulas obrigatórias poderia atingir diretamente cerca de 6.000 trabalhadores, distribuídos entre os 235 centros de formação no estado. Esse vai ser o momento ideal para modernização, para desburocratização do processo. Nós, empresários, somos a favor desse crescimento, mas eu não acredito que acabar com a obrigatoriedade do CFC seja uma solução para esse momento. Até porque, tendo o centro de formação, a gente já encontra o trânsito, como a gente vê hoje em dia, quem dirá 100. Então, eu acredito que a sociedade, agora nós vamos ter um olhar das autoridades também, né, para poder fazer toda uma reestruturação de um modelo que pode ser, com certeza, melhorado. Em Campo Grande, mais de 1.800 acidentes com vítimas já foram registrados só no primeiro semestre de 2025 e com uma média de mais de 1.000 ocorrências de trânsito por mês. Para o chefe da seção de fiscalização do Batalhão de Trânsito, a formação adequada dos motoristas é vista como essencial para reduzir os sinistros. O condutor ele não ter a CNH é um fator de risco, né? É uma condição que acaba fazendo com que aumente o número de sinistros, porque esse cidadão ele não tem um conhecimento básico das normas de trânsito, muitas vezes desrespeita a sinalização de trânsito e esse fato acaba ocasionando, né, pode ocasionar sinistros de trânsito, né, no futuro. Mais da metade dos motociclistas do Brasil não possuem a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, 53,8% circulam de forma irregular, o que compromete diretamente a segurança no trânsito. Nós acreditamos aí que esse fator faz com que gere, né, um aumento de sinistro de trânsito. E hoje a maior vítima ali no trânsito, né, realmente é o condutor da motocicleta, né? É o cidadão que está mais exposto, né? E aí esse fator de ele não ter a habilitação, né, acaba sendo um agravante aí e fazendo com que aumente o número de sinistros com vítima na capital. Uma pessoa precisa de prática para estar em meio a esse trânsito, ainda mais está cada vez mais caótico na nossa cidade, né? Eu tirei minha CNH faz uns 10 a 15 anos atrás aproximadamente e a diferença é absurda para cima, né? Então isso com certeza influencia. Um projeto da Universidade Federal do Pará promove a inclusão feminina na área da tecnologia. O foco é na educação às mulheres de baixa renda, que já provou que dá certo ao formar várias profissionais na área. A iniciativa Manas Digitais, criada por professoras da Universidade Federal do Pará, visa aumentar a presença feminina na tecnologia, oferecendo capacitação e conexão com o mercado de trabalho. Recentemente, o projeto ampliou suas parcerias e lançou a Taka Code Hub, focando na educação corporativa para empresas que buscam diversidade sem perder o compromisso social com mulheres de baixa renda. A distância do polo tecnológico sul-sudeste e a baixa presença feminina na área tem gerado desafios para mulheres. O
projeto surgiu da preocupação de professores com o baixo número de mulheres nos cursos de computação. Após serem selecionadas em um edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o programa começou com oficinas em 5 escolas públicas de Ananindeua. Com o crescimento da visibilidade nas redes sociais, o projeto recebeu convites de todo o país. Em 2021, uma fintech firmou parceria com as Manas Digitais para capacitar 20 mulheres como desenvolvedoras mobile para Android, resultando em quase todas as participantes conseguindo emprego na área. Nos anos seguintes, novas parcerias foram estabelecidas com empresas como bancos e escolas de tecnologias, ampliando as oportunidades para as alunas. Em 2023, as Manas Digitais foram selecionadas pelo BNDES Garagem, o que possibilitou a estruturação da Taka Code Hub, que oferece educação corporativa sob demanda. O projeto continua a priorizar mulheres de baixa renda e contextos vulneráveis, com parcerias que visam expandir o acesso à tecnologia na Amazônia. E olha que bacana, um grupo internacional de cientistas com a participação de um brasileiro, viu? Descobriu um novo planeta 8 vezes maior do que a Terra. E a temperatura pode chegar a 300 graus. Vamos acompanhar. De acordo com uma publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o planeta tem 8,4 vezes a massa da Terra e está muito mais próximo. Cerca de 0,0, 5 vezes da Gliese 410 do que nós estamos do Sol. Por conta desta proximidade, tem temperatura média de cerca de 300 graus Celsius e, enquanto levamos 365 dias para completar um giro completo de órbita, ele leva apenas 6 dias. O estudo foi publicado na revista científica Astronomy e Astrophysics no início de agosto e integra o Spiro Legacy Survey, um programa franco-canadense de observação astronômica. A descoberta foi realizada com o espectrógrafo Spiro, um instrumento instalado no Havaí que dispersa a luz de um objeto para que este possa ser analisado posteriormente. Depois, houve ainda uma confirmação com o apoio do espectrógrafo SOFI, no sul da França. Os cientistas ainda analisam a possibilidade de haver mais 2 planetas, com períodos orbitais de 3 e 18 dias, em torno da Gliese 410. Se confirmados, tornarão a região ainda mais interessante para estudos sobre formação de sistema solar. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.